Olá, amigos. O tema da nossa aula hoje é fontes genéricas de poder. Disse que uma fonte de poder é genérica quando todos os lados na negociação podem possuir. Portanto, quando um tem a fonte, o outro também pode ter. Nessa circunstância, aquela fonte fica neutra, porque os dois lados a possuem. Entretanto, se um dos lados estiver mais estruturado naquela fonte ou tiver fontes adicionais e o outro não tiver, ele fica com mais poder na negociação. Eu estou fazendo essa análise do exercício, essa primeira análise, para enfatizar a primeira fonte genérica de poder, que é informação. Na contracapa do livro A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu, 400 anos antes de Cristo, existe uma declaração, uma frase que representa muito bem o que significa informação. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, você perderá uma batalha. Se não se conhece e nem ao inimigo, perderá todas as batalhas. De fato, quando eu me conheço e conheço o outro, eu vou ganhar todas, porque eu só vou naquela que eu tenho certeza absoluta, eu tenho domínio dos fatos, das circunstâncias. Entretanto, quando eu me conheço e não conheço o outro, para cada vitória, derrota. E a situação extrema onde eu não me conheço e nem o outro, para ganhar eu vou ter que me basear na sorte. Dou sorte, eu ganho. Dou azar, eu morro. Vamos ver o texto a seguir. Assim como a informação é uma imprescindível fonte de poder que permite alterar os fatos e também o curso da história, o mesmo acontece na negociação. Como a informação é poder na negociação, que tipo de informação eu tenho que ter domínio para conduzir a negociação com sucesso? Veja o texto a seguir. Quanto mais você souber sobre si mesmo, suas reais necessidades, sobre seu objeto de negociação, produto, serviço ou ideia, e sua própria empresa, sobre as tendências do meio ambiente, sobre os rivais, sobre o outro negociador e a empresa dele, mais forte você será. A posse dessas fontes de informação é preciosa, porque assim você vai poder mapear o contexto. Mas alguns cuidados devem ser observados. Procedimentos que você não deve adotar para evitar a perda de poder. Informação. Ter certeza, sem ter, do que o outro quer. Revelar o poder muito cedo. Achar que o outro conhece seus pontos fracos. Revelar ao outro o seu problema em caso de impasse. Misturar suposições com fatos. Afirmar que tem certeza de coisas que não está seguro. Fazer cálculos de cabeça. Nós devemos evitar esses procedimentos para não perder poder na negociação. A segunda fonte genérica de poder é risco. O conceito de risco como poder é o seguinte: se uma pessoa pode se dar ao luxo de sair da mesa de negociação, de abandonar a mesa de negociação sem fechar o acordo, ela está sinalizando para o outro lado que ela independe daquele resultado e por isso ela fica mais forte. Ao passo que aquela pessoa que não pode se dar ao luxo de sair da negociação, ela está refém daquele resultado e, portanto, mais fragilizada. O poder em relação ao risco manifesta-se da seguinte forma: quem pode correr mais riscos na negociação, inclusive de não ter necessidade de fechar aquele negócio, tem mais poder. Quem precisa, tem que obrigatoriamente fechar o negócio, fica com a posição fragilizada. Certa vez, numa reunião social, um empresário conhecido meu declarou que havia conseguido fazer o divórcio, ele era separado, recentemente separado, e tinha conseguido fazer o divórcio rapidamente. Eu
virei para ele e disse, poxa, mas esses processos costumam durar tanto tempo, como é que você conseguiu resolver tão rapidamente? A declaração dele foi contundente, falou assim, eu não saio de uma mesa de negócio sem concluir o acordo. Então eu disse para ele, então meu amigo, prepare-se para fazer concessões. Já que você declarou que nunca sai de uma mesa de negócio sem fechar o acordo, qualquer acordo que você fizer, te atende. Veja o texto a seguir. Procedimentos que você não deve adotar para evitar a perda de poder. Risco. Blefar à toa. Pagar adiantado. Ficar intimidado pela oferta final. Arriscar-se à toa. Orgulho. Impaciência. Não controlar o emocional. Você deve evitar esses procedimentos para não perder poder com relação a risco. A terceira fonte genérica de poder é opções. Diz respeito à concorrência. Imagine uma situação onde você esteja negociando um novo emprego. Vamos colocar duas situações distintas. Na primeira, você tem apenas uma opção. Na outra, você tem várias opções para escolher. Como é que você se sentiria na negociação? Essa diferença é o poder. Uma concessionária de automóveis que está vendendo um carro que todos querem, o carro aumenta de preço, porque todo mundo concorre, quer aquele carro. Os compradores sabem disso. Os compradores, eles querem comprar um bem e eles jogam um fornecedor contra o outro, dizendo que tem preços melhores. E o fornecedor, sem saber, ele abaixa o preço. Nesse caso, o comprador tem opções e ele fortalece a posição. Uma vez conversando com o diretor comercial de uma empresa de compra e venda de veículos, ele disse que quando ele colocava a placa vendido em cima dos carros, ainda não vendidos, todos os clientes chegavam e queriam comprar aquele que estava com a placa de vendido. Por que isso acontece? Porque o ser humano age em triangulação. Ele valoriza aquilo que as outras pessoas valorizam. Quando a placa foi colocada no carro, ele entendeu que alguém valorizou aquilo e ele queria aquele bem também. Tudo que é raro ou escasso é disputado. E tudo que é disputado aumenta de valor. O que fazer para evitar essas armadilhas? Nenhuma técnica de negociação vai garantir o seu sucesso quando a balança do poder pende para o outro lado. O que uma técnica de negociação pode oferecer é permitir que você possa extrair o máximo dos recursos que dispõe para alcançar um acordo que atenda o melhor possível seus interesses. O princípio que rege essa proposta é: o poder relativo de negociação de duas partes depende primordialmente de quão atraente para cada uma delas é a opção de não chegar ao acordo. Em outras palavras, para se fortalecer na negociação, você deve elaborar um plano B, um plano alternativo, um plano emergencial, uma saída de escape. Essa situação é importante para que você possa saber o que poderá fazer se o outro não chegar a uma conclusão no negócio com você. Esse plano B te dará muito poder, porque ele não depende da outra parte, depende só de você. Porque se o outro não estiver oferecendo aquilo que você espera, você pode sair da negociação e adotar o plano B que você construiu. Portanto, nunca entre em uma negociação sem ter alternativas de escape, porque isso favorece sua autoconfiança e interfere na percepção e no comportamento do outro negociador.
Quando um dos lados percebe que o outro possui opções, faz com que ele se sinta enfraquecido, ainda que as alternativas do outro sejam impróprias. Lembre-se, para melhorar sua autoestima, não esqueça de construir o plano B. A quarta fonte de poder é legitimidade. A legitimidade na negociação se manifesta através de declarações ou de documentos que a pessoa acha que eles são, de alguma forma, imutáveis. Não pode se alterar. E nessas circunstâncias, quando a pessoa acredita nisso, o outro lado fica com poder. Alguns exemplos a respeito de legitimidade. É norma na nossa empresa pagar somente com 28 dias. Eu não tenho autoridade para mudar essa norma. Nosso orçamento é insuficiente para pagar tanto. Ou, nós provisionamos no nosso orçamento somente um valor limite muito menor que o preço que está sendo cobrado para contratar esse serviço. Imagine que você vá a um escritório jurídico contratar um serviço de um advogado. Quando você pergunta o preço, ele te apresenta uma tabela da OAB. Você vai discutir o preço? Você acredita que aquele é o preço justo, independente de ser ou não ser. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões a respeito dessa frase, eu não tenho orçamento. Você iria numa concessionária de automóveis comprar um automóvel de luxo se você não tivesse orçamento? Muito provavelmente não. Então, quando uma pessoa está declarando que não tem orçamento para pagar aquilo, muito provavelmente ela tem orçamento, mas não quer fazer essa afirmação para tornar forte a posição dela. Para fechar o tema legitimidade, eu gostaria de falar algumas frases. Dizem que nos Estados Unidos tudo é permitido, exceto o que é proibido. Dizem que na Alemanha é tudo proibido, exceto o que é permitido. É diferente. Dizem que na antiga Rússia tudo era proibido, inclusive o que era permitido. E dizem, na cultura brasileira, tudo é permitido, inclusive e principalmente o que é proibido. Preste atenção no texto a seguir. Procedimentos que você não deve adotar para evitar a perda de poder. Legitimidade. Achar que números, tabelas, médias e estatísticas são inegociáveis. Aceitar passivamente argumentos do tipo: isso é inegociável. Isso é norma, princípio da empresa. Assim eu vou estourar o orçamento. É um contrato simples, padrão para todos. Ficar intimidado por status. Portanto, evite esses procedimentos. Quinta fonte de poder, recursos financeiros. Se um dos lados tem recurso financeiro e o outro lado precisa disso, quem tem recurso financeiro dita o resultado da negociação. Por exemplo, um banco, ele exige de seus clientes que estão endividados que comprem serviços do banco, seguro contra incêndio, façam investimentos em previdência. Ele não tem coragem de impor a clientes que são investidores no banco, porque quem é investidor não aceita esse tipo de coisa. Só aceita quem é devedor do banco. Sexta fonte de poder, tempo. Para explicar essa fonte de poder, eu gostaria de dar um exemplo conhecido por todos nós. É a relação de venda do vendedor ambulante com o cliente. O vendedor ambulante, ele está nos sinais, nos faróis de trânsito, nas sinaleiras, e esperando os carros que estacionam. E ele aborda para vender alguma coisa. Entretanto, o vendedor ambulante, ele tem apenas o tempo que o sinal fica vermelho para conseguir alcançar o sucesso na venda. A partir do momento que os automóveis estacionam no sinal vermelho, o tempo começa a correr para o vendedor ambulante. Ele começa a perder poder. E o que acontece com a oferta dele? Ele vai melhorando para o cliente e piorando para ele, porque o tempo está contra ele. Essa é exatamente a influência que o tempo tem na negociação.
As pessoas que têm pressa de fechar um negócio, que precisam de fechar, não têm tempo, pagam mais caro ou fazem descontos se estiverem vendendo. Veja o texto a seguir. Procedimentos que você não deve adotar para evitar a perda de poder. Tempo. Aceitar a primeira oferta. Ser apressado. Querer negócio rápido. Ficar em pânico com relação a prazos, quase sempre negociáveis. Viram os erros que a gente deve evitar?